É uma impressão só minha ou o mercado realmente quer vender, mas não quer acompanhar o nosso processo? Olá, social media, eu sou a Letícia Ferraro, criadora do LF Lab. Aqui eu sempre vou te ajudar a se desenvolver como estrategista de conteúdo e transformar o jeito que você pensa e cria conteúdo para as redes sociais. Então, eu trouxe esse assunto hoje porque para mim é um assunto que a gente deveria falar muito mais do que a gente já fala. É muito comum no mercado que hajam vários cursos, mentorias, mais formações, tanto existentes quanto sendo lançadas, completamente normal. Só que tem pouco suporte, pouco acompanhamento, que é inclusive o que faz que a teoria não seja só o que a gente tem, que a gente vá para a prática, sabe? No meio de tudo isso, você que é social media precisa aprender a filtrar o que você vai consumir, o que você vai comprar e principalmente onde você vai colocar o seu tempo, seu dinheiro e a sua energia. Super importante. Se hoje você abre qualquer rede social, gente, é sério, qualquer rede mesmo, você vai ver anúncio, às vezes até a parte orgânica de curso, de mentoria, de formação, de comunidade. Eu tenho todos esses produtos. Eu tenho um curso, eu tenho uma mentoria, eu tenho uma formação, eu tenho comunidade, eu tenho todos. Eu tenho propriedade para falar. Não é ruim você comprar um tipo de produto desse. Se fosse ruim, eu não venderia, inclusive. Mas o mercado sabe que você quer se desenvolver e quer se aproveitar disso. As pessoas que estão te ensinando sabem que você quer ser uma profissional melhor, que você quer ser mais reconhecida, que você quer ganhar mais dinheiro. E quais são os seus sonhos? O que você tem de meta? Eles sabem. Só que eles usam isso muitas vezes para manter você eternamente nesse ciclo de aluna. Por quê? Porque quanto mais tempo eu continuo te vendendo uma promessa, é muito mais escalável, porque você sempre precisa de mais uma coisa, mais uma coisa e mais uma coisa, do que se você de fato conseguisse ficar um tempo sem consumir, sem comprar. Vender uma promessa para você é muito mais escalável para o mercado do que acompanhar a execução individual de cada pessoa mesmo ali em mentoria, por exemplo. Então é uma pauta muito simples. Se eu te vendo um acesso num curso, uma vaga dentro de mentoria, é super rápido. Só que se eu ficar te acompanhando, vai demandar meu tempo, vai demandar energia, vai demandar estrutura, vai demandar inclusive que eu saiba do que eu tô falando para eu conseguir gerar resultado para você. Então, o que acaba acontecendo em sua maioria? Você compra vários cursos, várias coisas diferentes, enfim, e aí você tem, como sempre, um suporte mínimo. Ninguém olha para o seu caso em específico, você tem acesso a conteúdo, mas nunca tem acesso a acompanhamento. Muitas vezes você sai se sentindo até errada, por quê? Porque você não aplicou tudo o que precisava aplicar. E aí vem aquela sensação de, ai meu Deus, eu sou desorganizada, eu não dou conta, eu não faço o suficiente. Só que na verdade, o modelo de ensino que você está recebendo foi pensado justamente para que você passasse por isso para conseguir te vender mais várias outras soluções que não vão te sustentar ao longo do processo. Isso não significa que eu estou demonizando cursos e mentorias e formações, nada disso. Eu vendo, inclusive, esse tipo de produto. Mas eu quero que você passe a enxergar tudo isso com um olhar diferente para você conseguir ter uma ação para sair desse ciclo e desse limbo de capacitação infinita, sabe? Porque você não precisa se capacitar infinitamente. Eu já falei, inclusive, em outro episódio sobre perfeição, capacitação infinita, vocês podem voltar alguns episódios para assistir. Mas voltando, tem uma coisa que o mercado, ele quer fazer você acreditar, que é que sem aquele curso, sem aquela formação, você não sabe nada. Talvez você já tenha ouvido um discurso que seja muito claro na sua cabeça. Eu vou falar, vê se você lembra. Esse é o método definitivo. Se você não faz isso aqui, você não sabe de nada. São discursos como esses que são utilizados para conseguir fazer com que você sempre pense que precisa de mais e mais e mais. Só que na realidade, o aprendizado, ele não acontece só quando alguém está te explicando alguma coisa em um curso ou em uma aula. Você aprende lendo livro, você aprende ouvindo podcast, você aprende analisando o que outras pessoas estão fazendo, você aprende testando no seu perfil, testando no perfil de clientes. Você aprende quando você começa a refletir o que você fez que deu resultado, o que não deu. O curso, ele é um dos caminhos, mas ele não é o único caminho e nem sempre é o melhor caminho naquele momento para você também. Então, a social media que se desenvolve como estrategista, ela nunca vai ficar refém de um único formato de aprendizado. Ah, só precisa de curso, curso, curso. Até porque curso, muitas vezes, é tipo assim, um monte de aula gravada pra você, mas não tem suporte, não tem acompanhamento, você não consegue se desenvolver, não tem um programa de desenvolvimento, sabe? Então, quando você começa a se desenvolver mais como estrategista, no seu mental, até nas suas escolhas, sabe? Fazer escolhas melhores de por onde e como você vai se desenvolver, ah, só vale esse aqui porque esse aqui tem aula. Você começa a construir o seu próprio repertório, sua lista de leitura, sua rotina de estudos, variando os tipos e formatos de
estudos. Hoje em dia tem muito conteúdo gratuito, inclusive, que você consegue acessar. Só que o mais importante é que você vai passar a entender que nenhum formato, nenhum curso, nenhuma mentoria ou formação vai substituir você sentar e colocar a mão na massa e fazer as coisas. Você pode ver a aula mais perfeita do mundo, o material mais perfeito do mundo. Se você não sentar, abrir o teu computador, o teu bloquinho de notas que seja para você pensar, para você analisar, para você ajustar, para fazer de novo, para fazer de fato, você sempre vai ficar nesse ciclo infinito de aprendizagem. Aprender sempre vai ser muito mais sobre você ter o contato com a parte prática. Você entende? Então aprender sempre vai ser muito mais voltado para a prática do que para a teoria. Eu, Letícia, já tenho outro episódio aqui neste podcast que vos fala falando sobre a hipercapacitação, essa necessidade de, meu Deus, eu sempre preciso de mais um curso para me sentir minimamente segura para entregar alguma coisa, então eu não vou aprofundar tanto nisso aqui. Se você sente que precisa ouvir isso, você pode voltar nos episódios, mas o fio da meada sempre vai haver um momento em que você vai passar por um pico de ansiedade, empreender isso, um momento crucial ali do teu negócio, da tua empresa, você vai viver isso. E aí estudar, às vezes, pode virar como se fosse uma fuga na sua cabeça. Uma fuga de quê? De se posicionar, de cobrar, de aparecer, de atender, de se colocar como profissional no mercado. Você entende? Você começa a acreditar, não, quando eu fizer mais esse curso eu vou estar pronta. Não, eu preciso dessa formação para eu começar a vender. Nossa, mas quando eu aprender tal coisa eu vou me sentir segura. Inclusive o que eu mais escuto das alunas, né, no geral, de todos os meus produtos, é tipo assim, eu preciso muito aprender a criar estratégia porque eu não sei criar estratégia, então esse pra mim é o ponto crucial. Quando eu aprender isso eu vou estar pronta. Só que na verdade, às vezes a pessoa já tem inclusive a parte teórica. Como é que você vai aprender a criar estratégia se você já sabe toda a parte teórica e você não colocou em prática? O dia perfeito nunca vai existir, o momento em que você acorda e sente que está super capacitada, que aquele é o momento. Principalmente no que depende de você ser muito influenciada pelo mercado, que sempre quer te vender uma nova solução. O mercado sempre vai trazer uma próxima coisa para você fazer, porque é o ciclo perfeito para quem está vendendo, só que é um ciclo muito ruim para você que consome. Então não é que você não deva estudar, é que você precisa começar a perceber quando estudar está virando uma desculpa para você não fazer o que tem que ser feito. Uma pequena pausa no meio do episódio, porque eu quero que você se inscreva no canal se você estiver ouvindo pelo YouTube, e se você estiver no Spotify, por favor, avalie com 5 estrelas, tá bom? Se você tá ouvindo esse episódio, tá fazendo sentido pra você, você tá anotando, se você não tá anotando, você deveria anotar, porque tem muita coisa aqui, sério. Isso é uma aula sobre boas escolhas, tá? E capacitação para sociais mídias. Me acompanha no Instagram também, não sei se você já me segue, tô aproveitando pra pedir tudo, tá? Se você estiver passando por alguma situação, inclusive, tiver algum conselho que precisa, pode mandar mensagem que eu tô ali pra te acompanhar, beleza? Vamos continuar. Tem alguns sinais de alerta que você pode começar a perceber logo de cara, que aí você vai ver que você tá com problema com relação a curso e a estudo, que às vezes você pode estar ouvindo, você vai falar, não, eu tô ouvindo porque é um podcast, mas nada a ver comigo, não tô me identificando. Então escuta, porque talvez você perceba que você tá consumindo por consumir. Primeiro, compra curso sem ter terminado o anterior. Você entra, às vezes, em uma mentoria ou em um novo curso, sendo que você não aplicou do que você aprendeu nos últimos. Você se sente constantemente atrasada, como se todo mundo estivesse na sua frente e você não tivesse ali, tipo... Você sempre tá precisando do material perfeito, você nunca tá pronta, sabe? Você nunca se sente pronta. Você começa a pensar em muitos conceitos, mas não consegue montar uma estratégia simples sem o ChatGPT. Você passa muito mais tempo assistindo aula do que de fato fazendo as coisas. Então, esses são alguns dos sinais. Mas outro sinal muito clássico é você não conseguir ficar um período de tempo só aplicando sem comprar nada novo, sem entrar em nada novo. Eu tô fazendo isso comigo, inclusive esse detox, eu sempre tô fazendo isso, na verdade, né? Porque a última coisa que eu comprei foi uma masterclass da Letícia Vaz sobre o consumidor de 2026, mas eu comprei por quê? Porque eu fui na gravação do podcast dela com o Caio, foi super legal, e porque eu acompanho ela é uma inspiração pra mim, e antes disso eu não tinha comprado nada, e antes disso eu já estava meses sem comprar nada, e depois eu vou continuar sem comprar nada. Por quê? Se você não consegue ficar um período só revendo os materiais que você tem e revendo aquilo que você já aprendeu, aquilo que você precisa revisitar, sem entrar em nada novo, sem comprar nada novo, então você com certeza está viciado em novidade. Então, sempre que você se sentir insegura, você nunca vai conseguir olhar pra dentro daquilo que você já sabe, entender o que você já sabe. Você sempre vai olhar pra fora, querendo mais conteúdo, mais ajuda, porque você nunca vai ter toda a ajuda o suficiente. Sempre vai parecer que precisa de mais. E aí você precisa entender, eu tô estudando porque eu preciso desse conhecimento agora? Esse curso aqui vai fazer diferença pra mim? Ou eu tô estudando porque é mais confortável eu pensar que eu tô assistindo e me capacitando do que eu ir lá pra fazer
fazer. Se você responder de forma honesta pra você mesma, você vai ver que vai mudar totalmente na sua cabeça essa questão de compra de conteúdo em si, sabe? Inclusive, antes da gente ir pra parte prática do episódio, eu quero reforçar um ponto, uma dica que eu uso, que talvez você deva usar e que eu recomendo muito às minhas alunas de usarem também. Siga apenas 3 pessoas, 3 referências, tá? Uma dessas referências vai ser sua referência principal. O que é a referência principal? A pessoa que, cara, não, essa pessoa aqui eu sei, eu conheço, eu me identifico, pra mim ela é absolutamente perfeita, você gosta, você realmente se identifica com ela, sabe? Às vezes você já até aprendeu com essa pessoa, idealmente é isso, inclusive. Então essa pessoa é a pessoa que você vai, tipo assim, seguir como mentor ou mentora principal. Aí, mais duas, tipo assim, que você goste, que você se identifique, mas você só pode comprar produtos que são dessas 3 referências. E aí, essas referências têm que ser pelo menos fixas por 3 meses. Não dá pra mudar toda semana de referência pra você poder continuar comprando de outras pessoas. Então, num geral, eu compro só da pessoa principal e as outras 2 só se for alguma coisa que, tipo assim, eu acho que vai complementar muito. Por que 3? Porque em algum momento você não vai concordar com o principal. E aí você vai conseguir pegar outros conhecimentos e outros insights de outras pessoas. Essa dica eu aprendi com o Yezer, inclusive é muito bom que você utilize essa dica, porque faz muito sentido pra mim, acredito que pra você também vai fazer muito sentido, vai ajudar a ter mais filtro. Indo já pra uma parte um pouquinho mais prática, né, pra você conseguir entender como que você sai um pouco mais desse cenário, né, de nossa, meu Deus, hipercapacitação, preciso de mais, preciso de mais, preciso de mais. Quais são os filtros que você pode utilizar antes de você comprar qualquer curso, qualquer mentoria, qualquer formação? A primeira é, eu já sei o básico, pelo menos, disso aqui? Se a resposta for sim, talvez o problema não seja a falta de consumir aquele conteúdo, mas sim a falta de você aplicar uma coisa que você já sabe. Se você já sabe o básico, aplique o básico que você já sabe daquele conceito, para depois entender se você precisa de mais um conteúdo. Não faz sentido você entrar em curso, por exemplo, de conteúdo que vende, sendo que você já tem um curso de conteúdo que converte, você entendeu? Segundo, isso aqui conversa com o momento de negócio que eu tô? Eu tô começando, tô sem cliente, então faz sentido talvez eu pegar alguma coisa pra fazer uma estruturação básica, beleza, ok. Ah, não, eu tô numa fase em que eu tô precisando validar mais o meu serviço, então faz sentido eu pegar algo que vai me ajudar a montar a minha esteira de serviços. Ah, não, eu tô numa fase de ajustar o posicionamento. Ah, não, eu tô numa fase de crescer minha estrutura, de escalar. Então, o curso que você quer comprar, ele tá dentro dessa fase exata do seu momento de negócio? Se você ainda não tem cliente, talvez não faça tanto sentido você entrar em uma coisa que é mais avançada. Você entendeu? Por exemplo, algo relacionado à gestão de equipe, organização da empresa toda. Como é que você vai entrar em algo que fala pra quem tem equipe se você ainda não tem equipe, entendeu? Se você não tem nem o primeiro cliente. E eu tenho espaço na minha agenda pra aplicar isso aqui que eu tô aprendendo nos próximos 30 ou 60 dias, considerando que a partir do momento em que você comprou um curso, nos próximos 30, 60 dias, você tem que se dedicar àquilo. Você não vai ficar comprando outras coisas. Se você sabe de cara que você vai estar atolado, que você não vai conseguir ter tempo de executar, talvez não seja o melhor momento para você comprar. Quarto filtro. Esse curso, ele está prometendo o que ninguém pode me entregar, nem no gratuito? Sempre desconfie de promessas e de resultados garantidos, de fórmula infalível, de uma linguagem que te coloca num lugar em que você se sente incapaz de fazer qualquer coisa se você não tiver aquilo. Você não é incapaz sem ter aquele determinado curso ou mentoria. Você só tem mais ou menos repertório naquele determinado momento. E é totalmente diferente de falar que você não é capaz. Quinto filtro. Eu estou comprando por necessidade, eu realmente preciso aprender isso aqui agora, ou é porque eu estou procrastinando, achando que eu preciso estudar mais do que eu realmente estou estudando. Se você tá comprando por conta de contagem regressiva, depoimento, você tá com medo de ficar para trás, você tá com essa sensação de que, nossa, todo mundo tá comprando, todo mundo tem, menos eu, é porque você não tá escolhendo da maneira que deveria escolher. Se você não está dentro do cenário que aquele curso, aquele conteúdo se faz necessário para sua empresa, para o seu momento de negócio, é porque você tá escolhendo da maneira errada. Você tá escolhendo muito por uma insegurança sua e não por uma necessidade de verdade. Bom, e já que eu quero finalizar esse episódio falando pra você, dando algumas dicas, porque eu não tô aqui pra te desincentivar de estudar, mas pra mostrar que existem outros métodos. O primeiro deles é um dos que eu mais gosto, que é a leitura. Como vocês podem ver aqui acima, ficam alguns dos meus vários livros. Então, faça uma lista de leitura, mesmo que pequenininha, pra você começar a ler. Inclusive, lá na Rede Vizinha, eu sempre coloco algumas dicas, né, de livros, de leituras que eu gosto, que vão ajudar você a se desenvolver como social media. O segundo ponto é, veja conteúdos gratuitos também. Nem tudo tá só no pago. Tem muito conteúdo gratuito que é muito bom, que você pode simplesmente abrir, entender, estruturar. Esse podcast aqui é uma maneira de estudar também. Então, existem várias outras maneiras. Estudar não é só um curso, não é só uma mentoria, mas sim você ter um acompanhamento.
E priorize. Priorize criadores e mentoras que vão te dar o acompanhamento que você precisa. De verdade, eu, Letícia, como criadora, como mentora, eu tenho muito essa responsabilidade de entender que a minha aluna precisa do meu acompanhamento, que ela realmente pode contar comigo. Inclusive, a frase que eu mais falo é conta comigo. E tipo, obrigado e conta comigo, obrigado e conta comigo. Tipo assim, obrigada por confiar em mim e conta comigo, porque é isso que seu mentor ou mentora deveria falar, que você realmente pode contar com a pessoa, porque se você não pode, é porque ela não quer fazer parte da sua jornada. Ela só quer realmente, tipo, que você compre o máximo de produtos possíveis, mas não quer realmente participar da tua evolução. Não se preocupa, inclusive, na tua evolução, no teu acompanhamento no longo prazo. E o último conselho que eu tenho pra você é: quem vai sair do cenário que tá pra ir pra um cenário maior é quem não usa o curso, o estudo como uma desculpa pra procrastinar. Quem cresce é quem aceita a responsabilidade de fazer por si mesmo aquilo que só você pode fazer. Social media não é uma eterna aluna do mercado. Não, é uma profissional que vai sendo construída e lapidada aos pouquinhos. Se esse episódio te ajudou a entender um pouco mais sobre o mercado, principalmente sobre posicionamento, sobre estudo, eu quero que você use muito esse conteúdo na prática para você realmente se tornar uma profissional melhor e economizar o seu dinheirinho, convenhamos. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, aproveita para seguir o podcast, avaliar com 5 estrelas, isso faz toda a diferença. Se você estiver no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like para não perder nenhum episódio do LF Lab. Aqui no LF Lab eu sempre vou te ajudar a se desenvolver como estrategista de conteúdo e transformar o jeito que você pensa e cria conteúdo para as redes sociais. A gente se vê no próximo episódio.